Bem-vindo à Escola da Fé Online. Estamos chegando para a nossa segunda aula nessa matéria maravilhosa. O que é igreja? O que é ser igreja? Se você assistiu a primeira aula, você entendeu qual é o significado da palavra igreja no seu original. Se por acaso você está chegando nesse vídeo, então o que você vai fazer? Você vai correndo assistir a primeira aula, porque é tudo numa sessão, numa sequência. O link dessa aula está aqui embaixo na descrição. Aonde está a aula, pastor? Está aqui na descrição o link para que você possa assistir e crescer mais. E hoje a gente vai entender uma frase muito conhecida. Sabe qual é? Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Talvez você está me ouvindo aí, me vendo. Você já ouviu alguém falar assim, eu sou a igreja, não preciso para igreja nenhuma. Mas será que realmente essa frase é verdadeira? Então hoje a gente vai descobrir se essa frase é verdadeira, se é falsa, se existe meia a verdade nessa frase. E para a gente começar, antes da gente ler a Bíblia, essa frase eu já escuto há muito tempo, mas uma vez me marcou muito, quando eu estava na academia esse ano, antes da pandemia, quando uma pessoa falou para mim, uma senhora falou assim, eu falei que eu era pastor, que eu era de uma igreja, que era perto ali em Copacabana, e ela falou assim, eu perguntei qual é a sua denominação, ou eu falei qual é a sua igreja, ela falou assim, eu sou a igreja, ela falou bem alto dentro da academia, eu sou a igreja, eu olhei assim, amém, eu queria, e isso ficou ecoando, essa frase, eu já ouvi tanto ela, eu sou a igreja, mas será que isso é verdade? Então, vem comigo e abra agora a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Vai lá, abre a sua Bíblia agora em 1 Coríntios, capítulo 12. A partir desse vídeo, eu não vou colocar mais o versículo aqui embaixo, só vou dizer qual é o versículo, 1 Coríntios 12, para que você possa na sua casa aí abrir sua Bíblia. Esse é um tempo que você tira para receber mais da palavra de Deus. Então pega a sua Bíblia no seu celular, ou Bíblia convencional, de papel, que eu amo, coloca do seu lado e abre junto comigo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. E vamos ler? Então vamos lá. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também a respeito de Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Agora você vai pular e a gente vai ler o versículo 27. Versículo 27 diz assim, ora, vocês são o corpo de Cristo, cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Amém. Conforme a aula anterior, a gente viu que a palavra igreja, que é eclésia no seu original, ela é o quê? É os chamados para fora, só que ela é uma mão de via dupla, né? Também é a reunião dos santos, a comunidade, a assembleia dos santos. Só que nessas duas palavras a gente vê o quê? Os chamados para fora, tanto no português como no original está no plural, porque a gente viu que era um grupo de pessoas, um grupo não é uma pessoa só, várias pessoas que influenciavam ali aquela região, e assembleia e comunidade não é uma pessoa, uma assembleia é uma reunião onde tem várias pessoas se reunindo. Essa palavra no original, ela não fala de uma pessoa, mas de uma reunião, de um grupo de pessoas. Então, na verdade, essa frase, eu sou a igreja, ela não é muito verdadeira. Sabe por quê? Porque toda menção de igreja no Novo Testamento, claro, não está falando de uma pessoa, mas está falando de um grupo de pessoas. E o melhor, a analogia que Paulo fala sobre o que é a igreja, ele utiliza o quê? O corpo humano. Em 1 Coríntios capítulo 12, nós vemos o quê? A analogia do corpo humano. E nesse corpo humano, eu sou o braço, você é o outro braço, o outro irmão é o dedinho, o outro é o joelho, porque todo o corpo está unido. Não é um membro separado, o corpo está unido. E é essa comparação, essa analogia que Paulo está fazendo aqui. Então, na verdade, quando a pessoa fala eu sou a igreja, ela está falando assim, eu sou a igreja sozinho, eu fico na minha casa.
aí acontece um fenômeno atual, sabe o que é? É a palavra desigrejados. São pessoas que até falam que acreditam em Jesus, mas preferem ficar em casa. Falam assim, não, eu sou igreja, eu não preciso de um templo, eu não preciso de uma estrutura de concreto para ir, porque eu sou a igreja. Você consegue perceber que essa frase é perigosa? E essa frase não veio de Deus, nem muito menos da Bíblia, porque leva pessoas a ser igreja somente em casa, ser os desigrejados, como todo mundo tem falado, usado esse termo, que são pessoas que parecem que acreditam em Jesus, mas falam, eu sou a igreja. A verdade é que essa frase, eu sou a igreja, só tem um ponto de verdade. Sabe qual é o ponto? Se ela for entendida que eu sou igreja no sentido que eu posso e eu vivo na presença de Deus. Eu não preciso de uma estrutura de concreto para falar com Deus, para orar, não, porque eu vivo na presença de Deus. Então, no banco, no supermercado, no metrô, no ônibus, no trem, no carro, no Uber, em todos os lugares, na lanchonete, na academia, em todos os lugares, eu posso falar com Deus. Eu não preciso de uma estrutura de concreto para falar com Deus. Nesse ponto, essa frase é até boa, porque eu sou igreja, eu posso falar com Deus. Uma coisa que eu percebi nessa pandemia é que muitas pessoas têm uma dependência, preste bem atenção nisso, uma dependência da estrutura de concreto. Não, eu posso falar com Deus aonde eu estiver, eu posso sentir Deus aonde eu estiver. Eu tenho certeza que você já teve uma experiência com Deus, sei lá, no metrô, no ônibus, você chorando, eu quero Deus, caminhando, ou na praia, em qualquer lugar, porque nós vivemos na presença de Deus. Não é um entra e um sai. Isso aí é uma mentira que você às vezes entendeu até hoje. Não, eu entrei na igreja, então aqui é um lugar santo, eu estou na presença de Deus. Não, você saiu da igreja, você continua na presença de Deus. Dentro do ônibus, você continua na presença de Deus. Dentro do Uber, você continua na presença de Deus, porque você carrega a presença de Deus. No Antigo Testamento, a presença de Deus ficava fixo no local, no tabernáculo, mas agora nós somos o tabernáculo vivo. Você carrega a presença de Deus em qualquer lugar. Então, quando o culto acaba, você não sai da presença. Agora eu estou sair da presença de Deus, vou entrar na carne. Não! Você continua carregando a presença de Deus. Se você começar a ter a consciência disso a partir de hoje, você vai entender. Quando der a bênção apostólica, não, eu estou na presença de Deus. Eu estou no ônibus, eu estou na presença de Deus. Eu estou na lanchonete, eu estou na presença de Deus. Eu estou no McDonald's, eu estou na presença de Deus. Eu vivo na presença de Deus. Não é no momento que eu comecei a orar que eu entrei na presença de Deus. No momento que eu comecei a orar, eu liguei a presença de Deus. Porque eu vivo nela, eu só me conectei, eu fiquei ligado a falar com Deus, mas eu vivo na presença de Deus. Então, no sentido que eu sou igreja, nesse sentido que eu não preciso de uma estrutura de concreto, é até correto, porque nós não precisamos apenas de uma estrutura de concreto para falar com Deus, porque podemos falar de todas as formas, em qualquer lugar, mas a parte que é uma fake news, é uma mentira do inferno, é quando eu entendo que eu sou igreja ficando em casa. Quando eu entendo que eu sou igreja e não dependo de uma igreja local, não dependo de participar de cultos, de servir a minha igreja. Isso é uma mentira do diabo, que muitas pessoas têm acreditado. E sabe por que tem acreditado? Porque o diabo quer te ver longe da comunidade dos santos. O diabo ele quer te ver longe da gente estar reunido ali, adorando a Deus, servindo, crescendo na igreja. É isso que o diabo quer. Por isso ele tem colocado várias e várias pessoas dentro de casa. Não, eu sou a igreja, estou dentro de casa e tá bom, eu leio a Bíblia em casa. Não! Você não é apenas a igreja, nós somos a igreja. Isso mesmo. Eu quero que você decore essa frase hoje. Você não é a igreja, nós somos a igreja. Eu, junto com você, nós somos a igreja. Por quê? A analogia que Paulo fala para a igreja é o quê? É um corpo. Então, peraí, se é um corpo, um é o braço, outro é a mão. Então, um corpo está o quê? Junto, um corpo não está separado. E a gente vai continuar lendo esse mesmo capítulo para que você possa entender. Nesse mesmo capítulo, 1 Coríntios, capítulo 12, agora a gente vai ler agora o versículo 14. Vem comigo, 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 14, diz assim: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não pertenço ao corpo?
e nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Olha o versículo 16. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Só para a gente vai pular, só para a gente acelerar. Agora a gente vai para o versículo 24. Versículo 24 diz assim: enquanto os que nós são com decoro especial, enquanto os que não são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dele tinha falta. Olha o versículo 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Existe uma expressão no Novo Testamento que é uns com os outros. Essa expressão acontece 50 vezes em todo o Novo Testamento. Por quê? Porque a igreja de Cristo, ela é um corpo e cada um é um membro. E o que Paulo está falando é que se todos se alegram, então todo o corpo se alegra. Se um sofre, todos sofrem. Peraí, se eu sou igreja e fico em casa, como eu vou me alegrar ou sofrer, passar momentos tristes se eu não estou na comunidade dos santos? É tão maravilhoso quando a gente vê um irmão alegre, a gente se alegra com ele. Se você nunca se alegrou, preste bem atenção nisso, hein? Nós precisamos se alegrar, não quando aquela pessoa ganha a vitória, que a gente fica alegre, porque a gente está participando, ou quando aquela pessoa fica triste. Acontecem situações na vida, a gente fica triste, porque nós somos um corpo, estamos juntos. Não tem como a mão direita tá ruim e a mão esquerda tá feliz, não. Se aqui eu tô sentindo uma dor no meu dedinho, todo o meu corpo tá sentindo uma dor. Sabe aquela dor no pezinho quando você bate? É horrível, né? Eu sei que já passou por isso, aquele dedinho que você passa numa quina, dói tudo. Peraí, só dói o pé ou dói todo o corpo? Por que dói todo o corpo? Porque é só um sistema, é um único corpo. Então, se eu tenho uma dor no meu dedão ou na minha unha do pé, o dedinho mindinho, todo o meu corpo sente, porque é só um corpo. Consegue perceber que isso é uma mentira do diabo, ficar falando por aí, eu sou igreja, Não, porque a gente só consegue desfrutar do corpo de Cristo quando a gente está junto, quando a gente se alegra um com os outros, quando a gente chora um com os outros, quando a gente ora um pelos outros, porque a igreja é a comunidade dos santos, estamos reunidos, um está participando um do outro. Você entendeu isso? Então vamos continuar. Eu quero te mostrar que essa palavra, eu sou igreja, é uma mentira do inferno. Então abra sua Bíblia comigo aqui agora em Efésios, capítulo 1, versículo 22. Vamos lá em Efésios? Efésios, capítulo 1, versículo 22. Vamos lá? Em Efésios, cheguei. Efésios, capítulo 1, versículo 22. Vamos ler e vamos continuar entendendo essa verdade. Efésios capítulo 1, versículo 22, diz assim: E Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Olha o versículo 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas e toda em qualquer circunstância. Em 1 Coríntios, Paulo falou o quê? Que nós somos o corpo, cada um é um membro. Agora em Efésios, Paulo está ampliando esse entendimento, dizendo o quê? Que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Cada um que faz parte desse corpo é um membro. Jesus é o cabeça e nós somos os membros desse corpo. Então, se você está anotando, coloca aí na sua anotação. Jesus é o cabeça. E quem é eu e você? Nós somos os membros. Fazemos parte desse corpo. Cada um é membro desse corpo. E é isso que Paulo está falando. Paulo está falando o quê? Que Deus colocou Jesus como cabeça da igreja e nós somos o corpo dele aqui na terra. A igreja de Jesus Cristo é o corpo dele. Então, peraí, se eu sou a igreja e não estou no corpo, então na verdade eu não sou a igreja. Porque você é a igreja, porque você está em Jesus. Jesus é o cabeça. Mas não para por aí. Vamos agora em Colossenses.
Colossenses capítulo 1, isso aqui é maravilhoso. Colossenses capítulo de número 1, vamos lá. A gente estava em Efésios, agora vamos lá em Colossenses. Colossenses capítulo 1. Colossenses é um livro um pouquinho ali na frente, vai passar Filipenses, vai chegar em Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo de número 18. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Diz assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Grife esse versículo aí na sua casa, que a gente vai ler novamente. Ele é a cabeça. Quem? Jesus Cristo. Esse versículo aqui, a partir do 15, fala sobre a supremacia de Cristo. Como Jesus, ele é antes de tudo. Ele é a criação. Todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele. E ele é o quê? Versículo 18 novamente. Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. O princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a supremacia nele. Olha que maravilhoso. Aqui vai ratificar aquilo que a gente está falando. Que o quê? Jesus é o cabeça. Então é ele que guia a igreja. Nós somos os membros. Para você entender melhor, e entenda uma coisa, que o meu braço aqui, você que está vendo o meu braço, ele está se movimentando porque o meu cérebro está mandando uma ação para ele. É assim que acontece com a igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. Jesus é o cabeça e ele vai dar o quê? A direção para todos os membros. Quem são os membros? Eu e você. Cada um é membro desse corpo. Então, novamente, Jesus é o cabeça e nós somos o corpo de Jesus aqui na Terra. Somos os membros desse corpo. Cada um é membro desse corpo. E baseando nisso, a gente precisa entender o quê? Que essa expressão, eu sou igreja, é mentirosa também porque um membro fora do corpo, ele morre. Eu não sei você, mas se algum membro, um braço nosso, acontecer algum acidente e ele não ficar conectado ao corpo, sabe o que vai acontecer? Ele vai apodrecer. Isso mesmo. Por quê? Não vai passar sangue. Guarda bem isso. Se uma parte do nosso corpo não for colocada rapidamente de volta, ela vai apodrecer porque vai faltar vida. E é isso que o diabo quer, sabe o que? É colocar essa mentira na cabeça das pessoas. Ó, você é igreja, mas um membro fora do corpo morre porque falta o sangue. Aleluia! E sabe o que isso significa espiritualmente falando? É que nós estamos vivos por causa do quê? Do sangue de Jesus. E aonde o sangue de Jesus está correndo? Na igreja dele aqui na terra. Foi o sangue de Jesus que nos aproximou de Deus. Foi o sangue de Jesus que nos purifica a cada dia de todo o pecado. Então, sem o sangue, a gente morre. Como um membro do nosso corpo que vai apodrecer fora do corpo, acontece a mesma coisa comigo, com você, se a gente não tiver aonde? No corpo. Se a gente não tiver conectado ao corpo. E é isso que o diabo está fazendo na vida de muitas pessoas, falando, você é igreja, fica em casa. Sabe o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa esfria. Já parou para pensar uma pessoa em casa falando, eu sou igreja, tô aqui em casa, muito legal. A primeira consequência disso vai ser o quê? Esfriamento espiritual. Por quê? Não está passando sangue, não está passando vida. E o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz que Jesus é o quê? É a vida abundante. A vida de Deus está sobre nós. Mas ela está passando por quê? Porque nós estamos no corpo, porque Jesus é o cabeça. Uma pessoa, outra consequência de uma pessoa que fica falando, eu sou a igreja, estou em casa, é esfria espiritualmente e fica perdida, sem direção. Isso mesmo, porque toda a direção vem da onde? Do cabeça. O cabeça é Jesus. Jesus direciona a igreja dele. Uma pessoa que está fora do corpo fica sem direção e fica frio espiritual. No nome de Jesus, você que está me assistindo, nunca leve isso como uma verdade. Você não é a igreja, nós somos a igreja. O diabo quer fazer isso, semear esse pensamento sobre as pessoas, para quê? Para esfriar as pessoas, para não fazer com que as pessoas possam crescer no reino de Deus. Mas nós não vamos aceitar isso, porque nós temos o quê? O entendimento correto da palavra de Deus. Não aceite essa mentira do diabo. Não aceite essa mentira do diabo. Não aceite ela, porque você sozinho não é a igreja. Nós somos a igreja. Precisamos do sangue e precisamos da vida de Deus. Então, não ande sozinho.
Fique cada vez mais com o seu coração, não, eu não vou andar sozinho, eu vou participar de uma igreja. Você que não é da IPRAV e está assistindo esse vídeo, não importa, não existe denominação boa, não existe denominação perfeita, mas participe de uma igreja, esteja envolvido numa igreja, sabe por quê? Não é a vontade de um pastor ou é a vontade minha, não, é a vontade de Deus para nossas vidas. Sem a reunião dos santos, sem a gente estar ali servindo na igreja local, se desenvolvendo, sem estar ali crescendo somente em casa, a gente vai se esfriar. E da onde você tirou isso, pastor Diego? Da palavra de Deus, como a gente está vendo. Então não aceite essa mentira do diabo. Ah, mas a Maria e o João falou isso para mim. Rejeite essa mentira, mostre na palavra de Deus qual é a verdade. Eu tenho certeza que essa aula te abençoou e eu quero concluir com uma frase hoje. Você não é a igreja, nós somos a igreja. Eu, você na sua casa, Maria, o João, nós formamos o quê? A igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Eu tenho a plena certeza que essa aula te abençoou, então compartilha ela com todas as pessoas. Compartilha com aquela pessoa que fala assim, ah, eu sou a igreja, não quero participar de nenhuma igreja, porque igreja só tem problema. Então manda para essa pessoa, não deixe de fazer seu comentário aqui embaixo, dá um like nesse vídeo e qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim e participa do nosso grupo do WhatsApp Escola da Fé, porque lá a gente vai falar sobre cada aula, sobre cada matéria. Lá eu vou colocar aquilo que eu escrevi, aquilo que eu tô falando, aquilo que eu escrevi lá no grupo do WhatsApp. Amém? Que Deus te abençoe. Te espero aqui na próxima semana. Você já sabe, toda semana tem vídeo novo e na próxima semana eu vou falar sobre o quê? Sobre o poder da igreja. A igreja é poderosa ou a igreja é fraca? A gente vai entender se a igreja é poderosa ou fraca na próxima semana e se prepare, porque a gente vai entender algo que acontece nas próximas aulas, não na próxima, mas nas outras aulas. Por que será que existe tanto problema na igreja? Talvez você está me assistindo aí e falou assim, ah, eu sou igreja, pastor, porque eu só tive problema na igreja, porque eu tenho que ir para uma igreja que só dá problema. Nas outras aulas a gente vai entender como a gente resolveu os problemas na igreja e como a gente pode superar isso. Então aguarde, fique conectada nesse canal, se inscreva e você já sabe, na próxima semana eu te espero aqui. Que Deus te abençoe e nunca mais diga eu sou a igreja, tá bom? Beijo no teu coração e até a próxima semana.